Sabe aquele rosto de um santo medieval que apareceu na sua timeline? Ou aquela reconstituição hiperrealista do Dom Pedro I que te fez pensar: caramba, parece que o cara está vivo? Pois é, pode apostar que Cícero Moraes estava por trás disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Felipe Sereda, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Em um mundo onde o poder estatal frequentemente sufoca a inovação, impondo barreiras que dificultam avanços tecnológicos, a aparição de indivíduos capazes de superar tais obstáculos renova a esperança num país que mina o empreendedorismo e a liberdade. Quando essas pessoas reúnem habilidades técnicas extraordinárias e firme compromisso com a liberdade individual, tornam-se ainda mais inspiradoras. Nesse cenário, destaca-se Cícero André da Costa Moraes, ou simplesmente Cícero Moraes, um designer 3D de renome internacional que encarna ideais libertários ao afirmar que a coerção estatal, agindo como um monopólio da força, mais prejudica a economia do que a ajuda. Nascido em 13 de novembro de 1982, em Chapecó, Santa Catarina, Cícero, assim como muitos outros brasileiros, enfrentou dificuldades na infância, crescendo numa época de alta inflação causada pela expansão da base monetária e instabilidades políticas. A escassez de recursos, contudo, serviu como um estímulo. Ainda criança, desmontava rádios e outros aparelhos para compreender seus mecanismos, revelando o espírito autodidata que moldaria a sua trajetória. Aos 11 anos, começou a trabalhar em uma fábrica de portas de compensado para ajudar na renda familiar. Longe de se abater, enxergou ali oportunidades de aprendizado, reforçando sua criatividade e habilidade de resolver problemas. Na adolescência, o interesse por computadores, arte e design o levou posteriormente a cursar publicidade. Contudo, foi no universo das reconstruções faciais forenses que ele alcançaria a projeção, unindo conhecimentos de anatomia e softwares de código aberto, como o Inversalius e o Blender. Cícero construiu um portfólio reconhecido mundialmente. Seu compromisso com ferramentas livres reflete o repúdio a monopólios, sejam estatais ou corporativos, e a crença do conhecimento livre. A notoriedade de Cícero cresceu ao aparecer em veículos de comunicação com reconstruções faciais de figuras históricas e religiosas. Um de seus trabalhos mais célebres foi a recriação do rosto de Dom Pedro I, que reimaginou a face do imperador brasileiro e despertou interesse pela história nacional. Ele também se dedicou a personalidades religiosas como Santo Antônio de Pádua, Santa Maria Madalena e São Valentim, combinando dados anatômicos, referências arqueológicas e estudos iconográficos para produzir resultados impressionantes. A reconstrução de Jesus Cristo, encomendada pela BBC Brasil, causou grande repercussão ao apresentar uma média facial de homens que viveram no Levante naquela época, confrontando representações tradicionais eurocêntricas. Podemos mencionar também seu trabalho com próteses faciais, que além de baratear a técnica por meio da implementação de softwares como o Blender, trouxe qualidade de vida, reintegrando pessoas para o convívio social. Fora do campo estritamente humano, Cícero também se destacou ao recriar a aparência de outras espécies humanas, como neandertais e os homo florensienses, os hobbits, aproximando o público leigo de questões como evolução, seleção natural e história natural. Seu talento também encontrou lugar na medicina veterinária,
integrando a equipe Animal Avengers, que desenvolve soluções em próteses e órteses para animais feridos. Entre as iniciativas está a primeira prótese de casco de tartaruga impressa em 3D para o jabuti Fred, inovação que pavimentou o caminho para outros projetos de sucesso, como a reabilitação de araras, tucanos, gansos e cães. Cada caso ilustra como a colaboração voluntária de empreendedores gera benefícios concretos, seja ele para pessoas, empresas e animais. Apesar de não ser amplamente reconhecido como ideólogo libertário no sentido tradicional, Cícero encarna na prática muitos valores do movimento. Prefere a ação a longas dissertações teóricas. Sua vida demonstra que criatividade e progresso independem de apoio governamental, sendo o indivíduo e o mercado os propulsores do avanço social e econômico. Autodidata, adquiriu conhecimento pela curiosidade e pela liberdade de explorar recursos disponíveis, livres de amarras institucionais. No decorrer de sua carreira, entretanto, nem tudo foi um mar de rosas. Houve inúmeras tentativas de cancelamento por parte de grupos ligados a ideologias de esquerda que combatiam seu posicionamento libertário. Em lugar de discussões construtivas, tais grupos optavam por campanhas de desmoralização, rotulando-o como extremista por defender menos impostos e menor interferência estatal. Contudo, suas realizações, que vão de contribuições históricas a inovações veterinárias, falaram mais alto do que acusações políticas, solidificando-o como profissional respeitado dentro e fora do Brasil. Uma de suas marcas registradas é o compromisso com a filosofia open source, evidenciada em projetos como o Orthogon Blender, um add-on para planejamento de cirurgias ortognáticas, rinoplastias e procedimentos ortodônticos. Disponibilizado gratuitamente, o software evita monopólio e amplia a colaboração global, permitindo que qualquer pessoa contribua para o seu aprimoramento. Essa visão coincide com a crença libertária de que o conhecimento deve ser livre e compartilhado, em vez de centralizado ou controlado por grandes conglomerados. Ideias não são propriedade privada exclusiva, pois podem ser replicadas sem causar danos àqueles que tiveram essas ideias primeiro. A relevância mundial dos trabalhos de Cícero aparece na ampla cobertura midiática e em artigos publicados em múltiplos idiomas na Wikipedia. Mesmo em contextos em que governos tentam erguer barreiras, sua atuação mostra que a interação voluntária, aliada a tecnologias livres, pode superar limitações geográficas e burocráticas. Além disso, a admissão de Cícero na Mensa, a famosa Sociedade dos Supergênios, reforça a ideia de que, quando um indivíduo tem espaço para exercer plenamente suas aptidões, o potencial de excelência pode emergir independentemente de suas origens. O prodígio brasileiro não é um ponto fora da curva, como muitos podem argumentar, mas é a prova cabal que, quando livre das amarras ideológicas que nos limitam, podemos nos superar e ser reconhecidos. Suas premiações vão de eventos de reconstrução facial e ciência forense até congressos de medicina veterinária e tecnologia open source, comprovando que a liberdade de transitar entre diferentes áreas é essencial para a inovação. Onde o Estado impõe regulações excessivas ou currículos engessados, o potencial criativo tende a ficar restrito, pois isso cria reserva de mercado para poucas empresas ou grupos estabelecidos. A experiência de Cícero, por outro lado, ilustra como a autonomia pode conduzir a descobertas relevantes em múltiplos setores. O cerne de sua filosofia inclui a convicção de que imposto é roubo e que o Leviatã estatal e seus políticos atuam como uma quadrilha que impõe suas regras à força. A cooperação genuína, acredita ele, surge de pactos voluntários e não
não de coerções. É por isso que as soluções propostas por Cícero encontram receptividade em lugares onde a burocracia inviabiliza inovações. Programas livres e impressoras 3D de baixo custo estão ao alcance de comunidades com recursos limitados, provando que a iniciativa individual pode driblar as barreiras do intervencionismo estatal e gerar impacto social tangível. Tal postura se alinha ao austrolibertarianismo, que defende a ausência de Estado em favor da autonomia máxima do indivíduo e do direito natural à autopropriedade. Seja ao reconstruir a face de um imperador brasileiro ou ao criar próteses para animais feridos, designer brasileiro exemplifica a força transformadora de quem se apoia na liberdade para inovar. Ele não se satisfaz com teorias abstratas, concretiza soluções que, em muitos casos, o Estado mal teria condições de oferecer. Ao valorizar a colaboração e o espírito do do-it-yourself, ou em português, faça você mesmo, desafia a noção de que o progresso depende de autorizações de burocratas ou alguma política pública de fomento ao empreendedorismo. Sua trajetória comprova que genialidade não requer aval estatal. Apesar das limitações e obstáculos, o gênio brasileiro felizmente mostrou que curiosidade, determinação e cooperação aberta podem gerar impacto global. Para os libertários, cada conquista dele desmente a ideia de que somos dependentes da tutela governamental ou que sem o governo não conseguiríamos ter certas conquistas e avanços tecnológico e econômico. Em diversos países, legislações sobre importação de equipamentos, patentes, propriedade intelectual e tributos altos acabam por frear descobertas científicas, restringindo o acesso à inovação. Figuras como Cícero, porém, surgem como vozes que propõem caminhos alternativos. Na prática diária, ele encarna o princípio de que mudanças sociais concretas ocorrem por meio da ação livre de barreiras estatais, não pela coerção legislativa. Seus trabalhos deixam claro que o conhecimento compartilhado impulsiona o progresso de maneira mais veloz do que modelos centralizados. Assim, a biografia de Cícero Moraes é um sinal de que o libertarianismo não se esgota em teorias. Ao contrário, pode produzir resultados palpáveis que beneficiam tanto a nível individual quanto social e até mesmo ambiental. Em tempos de discussões sobre redução de impostos e abertura de mercados, a história de Cícero lembra que a inovação não se limita ao discurso. A filosofia do open source, aplicada com foco em resultados, demonstra que pessoas motivadas podem enfrentar desafios complexos sem a necessidade de dependência das grandes estruturas governamentais. Isso reforça nossa ideia de que cada indivíduo possui um potencial único para resolver problemas, desde que tenha liberdade para ousar. A mensagem principal da história de Cícero Moraes é de esperança e pragmatismo. Esperança, pois comprova a possibilidade de superar barreiras socioeconômicas por meio de esforço pessoal e colaboração, com a ajuda de tecnologias e do mercado. Pragmatismo, porque evidencia que a revolução acontece na prática, quando há ação concreta de indivíduos que optam por compartilhar seu conhecimento e não por meio de revoltas armadas e insurgências. Sua história inspira tanto os que defendem a liberdade irrestrita, quanto os que reconhecem o poder da inventividade humana. Enfim, que a trajetória desse brilhante empreendedor e designer continue a motivar outras pessoas a explorar suas potencialidades sem as amarras de regulações excessivas. Afinal, quando as burocracias se tornam menos sufocantes, surge o espaço para a criatividade prosperar e transformar realidades.
É nesse ambiente que figuras como Cícero Moraes realmente brilham. Uma sociedade que, ao invés de reprimir, encoraja a livre iniciativa. Isso se conecta diretamente à máxima libertária de que imposto é roubo e expõe como o excesso de poder estatal pode coibir a inventividade. No fim, a história de vida desse brilhante homem atesta que, quando a liberdade encontra terreno fértil, a inovação floresce e até mesmo tentativas de cancelamento tornam-se irrelevantes diante do valor concreto de ideias e projetos realizados. E obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!